Zé, o que só você viu ontem, Zé Elias? Não, boa tarde, Tudo bem? Boa tarde, Joãozinho, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Zupa, prazer tê-lo conosco aqui, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vi 5 jogadores jogando. 5? 5. 6, né? É que a gente pode contar o sexto. Conta aí, quem Acho são? que foi importante. Cássio, Opa. Bruno, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. E a trave? E a trave. Esses foram os 5 jogadores, tirando a trave sem a brincadeira, que, no meu modo de ver, conseguiram suportar a pressão, ou conseguiram se comportar melhor do que aquilo que a gente esperava. Existe a opção feita pelo Vanderlei, quando coloca o Renato lá na frente, era a opção assim, joga a bola, o Renato segura essa bola e o time consegue respirar. O problema é que o time não consegue respirar. O problema é que o Corinthians não consegue sair jogando. O problema é que o Corinthians não consegue se posicionar dentro de campo, com e sem a bola. E aí fica difícil, porque você pega do outro lado uma equipe motivada, uma equipe bem treinada, com seus posicionamentos e movimentações, tudo perfeito, tudo sincronizado. E assim, quem assistiu o jogo contra o Goiás, eu acredito que o staff do Corinthians tenha assistido isso, os analistas de desempenho. Quem assistiu o jogo contra o Goiás, o primeiro jogo, Estudiantes e Goiás, viu exatamente o que eles faziam e o que eles fazem muito bem. O que é? Adianta os 2 laterais, o Rollheiser junto com o Sousa vem por dentro. Quando ele coloca 2 centroavantes, foi exatamente o que ele fez contra o Goiás no segundo tempo, que é 2 centroavantes para segurar os 2 zagueiros. Então você tem um lateral que é obrigado a fechar para fazer a sobra. Então, consequentemente, esse lateral que sobra fica exposto nas costas. O primeiro gol foi exatamente isso, porque o Bruno não sabia, e aí a questão do treinamento de posicionamento que dá para a gente perceber que não foi visto. O Bruno não sabia, porque quando a bola vem para o lado direito, é uma inversão de jogo, logo no comecinho do jogo. É uma inversão de jogo, do lado esquerdo para o lado direito. A bola é disputada, e quando a bola é disputada, o Bruno sai, como se estivesse saindo para o jogo. O Estudiantes recupera essa bola e já faz o lançamento, né? O chuveirinho acho que era o Guarrido que estava dentro. Ou, em cima do próprio Bruno, né? Em cima do próprio Bruno. Mas o Bruno, ele estava voltando de um posicionamento que ele deveria estar. Então o corpo dele já estava totalmente errado, né? Porque durante a transição, no intervalo, o Paulo falou, mas ele pulou torto. Eu falei, ele pulou torto porque o corpo estava mal posicionado. Ele estava voltando. Se ele tivesse posicionado, fatalmente não sairia o gol. Porque ele estaria marcando o jogador do Estudiantes, que não iria subir de cabeça, porque aí é uma questão de técnica, você segura o cara e o cara não sobe, e aí seria 0-0. Então, muitos fatores ali atrapalharam o Corinthians. O meio-campo, cheio de dúvidas. O Moscardo é um menino jovem, eu sempre venho falando isso aqui, tecnicamente é um jogadoraço, uma personalidade fantástica, mas ele ainda está no processo de maturação de posicionamento. Se ele não for ajudado, se ninguém o posiciona dentro de campo, ele é sacrificado. Ele fica perdido, porque ele tem a pouca experiência que vem da base. Então é importante, falei no Abre, o Maicon posicioná-lo, o Juan saber se posicionar. O Juan não sabia o que fazia, se ele marcava o lateral ou se ele vinha por dentro. E aí o Sousa ficava livre, o Bruno não sabia se marcava o Sousa ou se ia para o lateral, ou seja, estava uma bagunça nesse aspecto. E o Moscardo no meio sozinho, aí pegava na bola. A única jogada que o Corinthians tinha era o Romero pelo lado esquerdo, dava o bicão para o Romero nas costas, apostava a corrida para o Renato tentar chegar. E não deu. Para o Renato tentar chegar, né? Esse é outro erro. Esse é outro erro. Não, mas o Romero deu 1, 2, 3, 4 piques. A partir do 4 ele não conseguia nem marcar e nem jogar. E aí o Fábio ficou sobrecarregado, o time do Corinthians tinha problemas. Eu acho que assim, a entrevista do Vanderlei, falar sobre a estratégia, né? Não dá pra... Ele falou que deu certo. Não dá pra... Deu certo. Isso, nenhum. Passamos. A gente tem esse trecho aí, né, Marcelo? Podemos jogar até pra você falar em cima, Zé? Podemos? Porque foi bom, você citou, tem gente que não viu. Você fala, vocês são malucos, ele não falou isso. Falou. Olha lá, vamos nessa. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional, importância. Quando o São Paulo fez 2-0 na gente, nós ficamos com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol, porque acabar a competição. Um gol a gente ia para a penalidade. Então aqui 1-0, estavam na penalidade. Nós temos um goleiro para pegar isso aí. Jogadores que sabem bater pênalti, nós estamos lá vendo todos os dias de treinar em pênalti. E temos um goleiro que pega pênalti, com o considerador pega pênalti. Isso é estratégia de vocês levar uma semifinal, uma final de competição e você usar isso.
Sorte de campeão, ajuda de Deus. Teve isso, hein? Que pupurri, hein? É que aí, se a gente levar por esse lado, a gente vai acreditar que Deus não tava olhando para os estudantes também, né? Aí é complicado. Eu não sei se é ajuda de Deus, do cabo de quem é, mas ontem teve uma coisa sobrenatural. Vai terceirizar para Deus, ontem, pois é. Assim, eu acho que o Vanderlei tentou tirar o foco daquilo que foi o jogo. É uma estratégia que ele faz, que ele usa muito, porque ontem o Corinthians jogou muito mal. Muito mal. Até os 20 minutos do segundo tempo só estava dando Estudiantes. O Cássio fez duas defesas, fez grandes defesas. Teve uma defesa que ele pegou, desviou e a bola ainda foi na trave. Todos nós pensávamos que tinha sido o Fábio, né, que havia tirado a bola. Não foi o Cássio. Assim, tem determinadas coisas que não adianta você tirar o foco. Porque ontem foi muito. A realidade tá escancarado, ontem, né, Zé? Escancarado. Não adianta. E assim, precisa arrumar isso o mais rápido possível, porque não é de agora que vem acontecendo isso. Pode falar, Zupa. Não, assim, a gente... esse pupurri do Vanderlei, e eu concordo com o Pedro, eu acho que ele faz uma defesa institucional. Assim, o nosso papel é criticar. Ele prefere não aprofundar os temas do time dele, porque ele sabe que vai expor as deficiências do trabalho dele, as deficiências que, infelizmente, o momento de carreira dele acaba propiciando. E aí eu acho que é por isso que ele foge e ele é malandro o suficiente, e o Zé conhece o Vanderlei muito bem, ele é um cara sensacional, mas ele é malandro o suficiente para conseguir levar a conversa para onde ele quer. Então ele cria todo esse subterfúgio para que a gente não enxergue, ou pelo menos nas palavras dele, as fragilidades do trabalho. É a estratégia dele, eu discordo, é a estratégia dele. Agora, nesse pupurri todo que a gente mostrou, tem duas coisas que aí eu achei que foi de rachar o cano. Primeiro, que ele falou que a ideia dele era perder o primeiro tempo para o São Paulo por 1-0. Eu nunca vi um time ter como ideia perder o primeiro tempo. Você pode empatar, pode ganhar. A ideia era perder. E ontem a estratégia era levar para os pênaltis, porque ele tem o Cássio. Pô, a estratégia tem que ser empatar em 0-0, a estratégia tem que ser ganhar o jogo, né? Então, em 2 confrontos eliminatórios, a ideia era perder um tempo e o outro a ideia era levar para os pênaltis. Isso aí, para mim, foi de rachar o cano. Eu, particularmente, não acho que isso seja uma estratégia. Você não entra em campo para perder. Mas eu tô com o Zupa, ele leva o papo para onde ele quer. Não, mas assim, sim, mas eu acho que até pro Vanderlei isso não é legal. Sim. Falando assim, não é legal, porque ele está querendo brigar. Eu aprendi isso, né, ao longo dos meus 12 anos, já 13 anos como comentarista. Você não pode brigar com as imagens. Isso é importante, né, Zé? As imagens que nós temos na cabeça, as últimas imagens do jogo do Corinthians de ontem, são imagens catastróficas. Tirando a alegria das defesas do Cássio, são imagens que, assim, mão na cabeça, bola na trave, não, meu Deus, vai tomar desespero. 30 finalizações. Então, assim, quando ele fala sobre, eu queria perder de 1-0, não, eu conheço o Vanderlei. Não ia perder, o Vanderlei não gosta de perder. Não existe uma estratégia de você jogar contra os Estudiantes e achar que a sua estratégia é levar para os pênaltis do primeiro minuto ao último. Você pode mudar a estratégia dependendo do que acontece durante os 90 minutos e faltando 10, 15 minutos, você fala assim, segurar. Não, agora eu vou segurar, agora eu vou colocar os melhores batedores. Lembra o Van Gaal na Copa do Mundo, quando ele tira um goleiro e põe outro para pegar os pênaltis? Então, assim, tudo isso faz parte de um pacote, mas não que esse pacote comece do primeiro minuto. Esse pacote, essa estratégia de levar para os pênaltis, ela pode ser nos últimos 10, nos últimos 5 minutos, que aí você cozinha o jogo, cai, né, faz tudo aquilo que acontece. Então, assim, eu particularmente acho que isso não é legal para o Vanderlei. Sim. Né, porque não adianta brigar contra a verdade, brigar contra aquilo que está acontecendo. Eu entendo que ele está tentando defender e valorizar o ambiente, o vestiário, ganhou e tal, mas isso não é benéfico, porque se na próxima partida o Corinthians repetir as mesmas atuações, a mesma forma de jogo... E qual que é a próxima partida, Zé? Vai ser Palmeiras ruim. Em casa. E eu não ficaria admirado e nem surpreso, conhecendo o Abel, que o Abel possa repetir o mesmo esquema tático que a equipe do Estudiantes fez, porque o Abel já fez isso. O Abel cansou de fazer isso. Né? Então, assim, eu acho que precisa ser corrigida, muitas coisas precisam ser corrigidas ao longo aí nesse trabalho do Vanderlei em relação a posicionamento tático, a definição de jogadas. Existe, aí eu estou com o Joãozinho em determinados momentos, que eu acho que existe uma limitação técnica dessa equipe do Corinthians. Eu não vejo essa equipe do Corinthians sensacional, fantástica, não. Tanto que o Corinthians depende do Renato na sua melhor condição. Porque do jeito que está jogando também, fica difícil. Mas, de novo, você coloca ele lá de 9, que o Silvinho já fez e não deu certo, que o Vitor Pereira já fez e não deu certo.
Cara, você tá batendo numa tecla que comprovadamente... Parece que você não acompanhou o que ocorreu antes no clube que você tá. E o pior é que aí você cobre um santo para descobrir o outro e você acaba deixando os dois descobertos, porque você não tem o Roberto tá mal, foi o Renato, só que aí você cria um buraco ali no meio. William, aí entra aquilo que o João fala. Você não pode, no meio de um campeonato, no meio de 2 competições importantes, numa fase importante, você se desfazer dos jogadores. Perfeito. É difícil. Sim, é difícil. Já era difícil com o Roger Guedes, já era difícil com o Murilo. Você imagina quando você perde esses 2 jogadores. E o substituto do Roger poderia ser o Watson. O Murilo, eu acho que assim, o Veríssimo vai dar conta, que é bom jogador. Ontem, bom jogador, mostrou que tem assim, força para jogar e ser titular do Corinthians. O Roger Guedes, você não tem ninguém que faça o trabalho que o Roger Guedes fazia. O Watson era uma opção, já não tem mais. O Watson, exato. Por exemplo, o Watson é diferente do Wesley. O Watson é diferente do Mosquito. Por quê? Porque o Watson pode jogar por dentro, é mais técnico, segura a bola. O Mosquito é velocidade. O Wesley é velocidade. O menino entrou ontem, entrou bem até. Sim. Fez 2, 3 jogadas, na quarta ele cansou. Assim, tem uma série de coisas que eu acho que ainda prejudicam o trabalho de qualquer treinador que estivesse no Corinthians pelas ausências que foram... pelos jogadores que foram perdidos agora, recentemente. Mas eu acho que o Vanderlei pode melhorar. O Vanderlei tem capacidade de melhorar essa equipe. Melhor posicionamento, para poder jogar mais. Não, assim, eu acho que há uma diferença entre opções erradas e opções que não dão certo. Então, você escalar o Renato Augusto de 9 é uma opção errada. Primeiro, porque ele não é 9. Segundo, porque você tira do jogo o seu melhor jogador. Eu estava até durante o primeiro tempo com o scout aberto, assim, acompanhando, porque me chamou muito a atenção. Nos primeiros 25, 28 minutos de jogo, quase 30 minutos de jogo, o Renato encostou 3, 4 vezes na bola. Depois que ele foi encostar um pouco mais. Então, por exemplo, escalar o Renato de 9 é uma escolha errada. Escalar o Romero ontem foi uma escolha acertada, que não deu certo, é diferente, né? Não funcionou, mas a escolha era acertada. Do meio pra frente não tinha muito mistério o jogo de ontem. Era Moscardo, Maicon, Renato, Rojas, Romero e Yuri Alberto. O time era esse, né? E aí, com o Juan no meio campo, o jogo ficou pesado pro Juan. Juan começou como meia central, não rolou. Depois o Vanderlei inverteu com o Matias, colocou o Rojas, o paraguaio, no meio, jogou o Juan pra ponta, também não deu certo. Com o Renato de 9 também não deu certo. Então, essas escolhas foram erradas. A do Romero, eu acho que foi uma escolha correta que não funcionou. Tanto não funcionou que o Vanderlei trocou no intervalo e colocou o Wesley. E aí eu acho que, olhando o paralelo aí do Palmeiras, da lesão do Dudu e tal, por mais que a gente saiba, por exemplo, que o Palmeiras também não tem peça à altura para repor os que saíram, tal qual o Roger Guedes indo embora do Corinthians, aí a gente vê a diferença do coletivo, que quando o coletivo é forte, as perdas individuais elas são mais relativizadas. Quando você não tem o coletivo e você precisa do individual, você perde o individual, você perde tudo. O Botafogo perdeu o Tiquinho Soares, jogou já Janderson, jogou o Eduardo de 9, agora o Diego Costa, que nem em forma tá jogando e o time tá rolando. O grande problema do Corinthians, ele é o coletivo. O elenco tem limitações? Claro que tem. Poderia jogar melhor? Claro que poderia. Ninguém está pedindo para ser um time espetacular. Mas eu acho que o trabalho coletivo, ele é muito frágil. Muito frágil. Independentemente de o Renato estar mal escalado, o Corinthians não conseguia sair de trás, né? A primeira linha não conseguia trabalhar essa bola. Porque o trabalho coletivo não é bem feito nesse nível. O que me chama mais atenção, William, e aí a partida de ontem... tem a partida de ontem, mas tem as outras partidas em casa. O que me chama muita atenção, por exemplo, contra o Red Bull, o Corinthians marcou atrás da linha do meio campo. Contra o Goiás, o Corinthians marcou atrás da linha do meio campo. Empatou esse. Entendeu? Então, assim, quer dizer, o Corinthians nunca joga pra frente. O Corinthians nunca joga para ter o controle do jogo. Ele sempre joga com a intenção de fazer um contra-ataque ou jogar explorando os erros dos adversários. Aí, quando você é chamado para mudar a sua forma de jogar, você não sabe. Você não consegue. Então, eu acho que esse é um dos problemas da equipe do Corinthians. Porque ele está acostumado, o Vanderlei, eu tenho limitação, eu sei que o time tem problemas, então eu vou me defender para poder sair jogando depois. Só que assim, nem sempre isso vai funcionar. Funciona contra uma equipe, contra outra, contra os times que o Corinthians está brigando no Campeonato Brasileiro, que é a luta do Corinthians, eu acho, sair da zona da confusão, né, como o Vanderlei fala, e ficar um pouquinho ali oscilando. E a sequência vai ser difícil, hein? Daqui a pouco eu vou falar. Assim, embaçada. Se não mudar, William, se o Corinthians não mudar, vai ser assim, dentro e fora de casa.